Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós iremos colocar o nosso quadro hoje para trabalhar, o nosso destruidor de heresia, o plano divino através dos séculos. A heresia surge todos os dias, e nesses últimos dias tem surgido uma nova aí, que anula a ceia do Senhor, anula o batismo e anula o congregar. E nós iremos então mostrar aqui dentro do destruidor que a ceia ela não foi anulada. Isso se deve ao fato de uma interpretação errada das escrituras. As pessoas elas examinam as escrituras, lê a Bíblia igual lê jornal e não preste atenção no que está escrito. Nós temos que prestar atenção no que está escrito, não no que nós achamos. Então, estão fazendo uma interpretação forçada de Mateus 26, 29. Vamos ver o que realmente diz Mateus 26, 29. Jesus ele instituiu a ceia, né? Foi a última ceia que ele participou com os seus discípulos antes dele morrer. Depois que ele morreu, ele ressuscitou e depois de 40 dias ele foi assunto ao céu. Então vamos ver realmente o que Jesus fez aqui. Em Mateus 26, 26 ele institui a ceia, né? Ele faz a sua última ceia com seus discípulos. E no versículo 29, eu vou ler aqui numa Bíblia judaica. Eu vou ler aqui numa versão judaica, porque senão vão dizer assim, o pastor está lendo numa versão de Ferreira de Almeida, e essa versão de Ferreira de Almeida ela tem erro de tradução. Então eu vou ler aqui numa versão judaica, para não dar margem para os hereges contestar, porque essa Bíblia judaica ela é fiel ao texto original. Então eu vou ler aqui numa Bíblia judaica, vou te mostrar aqui, ó, Bíblia judaica completa. Isso aqui é uma Bíblia judaica que é fiel ao texto original. Então eu vou ler aqui, ó. Mateus 26, 29. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira novamente até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Preste atenção no que está escrito, meu irmão. Não beberei. Vou filmar aqui para você ver na Bíblia judaica. Ver se dá para ler aí. Olha aqui. Aqui está na Bíblia judaica. Não beberei. Aqui, ó. Digo que não beberei deste fruto. Tá vendo? Não está dizendo beberemos. Então está falando dele mesmo. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da vide. Por que ele está dizendo isso? Não beberei. É justamente porque Jesus, aqui, ó. Vamos aqui pro quadro. Jesus ele ia morrer aqui, ó. Jesus morreu aqui, né? Então antes um pouquinho ele fez a ceia. Então era a última ceia que ele faria com seus discípulos antes dele morrer. Ele morreu, né? Depois ele ressuscitou no terceiro dia. Depois de 40 dias ele foi assunto ao céu. Aí ele voltou para o céu aqui, ó. Hebreus 1:3. Está assentado à destra do Pai. Então essa última Santa Ceia aqui, justamente... Você tem que estudar sobre o casamento judaico para você entender. O noivo judeu, ele, antes dele voltar para a casa do seu pai, ele comprava a noiva, foi o que Jesus fez, ele comprou a noiva na cruz do Calvário, ele recebia uma moeda, né, de ouro cunhada, consagrada a mim, ou seja, a igreja ela tem que ser consagrada a Jesus. Então... No momento ali que o noivo judeu ele comprava a noiva, ele tomava um copo de cálice com a sua noiva. Foi o que Jesus fez. Ele tomou ele tomou a ceia com os seus discípulos. A última Santa Ceia, Jesus ficou noivo com a sua igreja. O noivo judeu ele ia embora, né? Jesus foi embora para o céu. Ele não levava a noiva. Jesus foi preparar a casa
conforme João 14, né? Depois o noivo judeu, ele voltava e buscava a noiva, ou seja, Jesus volta e ele busca a igreja no arrebatamento. O noivo judeu buscava a noiva e levava a noiva para uma festa de 7 dias, ou seja, Jesus volta e leva a igreja para uma festa de 7 anos no céu. Depois o noivo judeu, ele voltava com a noiva, Jesus volta no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. O noivo judeu, ele voltava e apresentava a noiva aos convidados. Jesus volta e apresenta a igreja aos convidados do milênio, que vão participar do milênio. Então o texto é muito claro. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira. Então Jesus, ele não beberia mais. Foi a última ceia que ele fez com os discípulos. Não beberei deste fruto da videira novamente até o dia em que eu beberei vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então a última ceia que ele fez na terra, a próxima ceia, foi a última ceia que ele ceou com seus discípulos, o noivo judeu, Jesus. Ele ceou com seus discípulos. Então a próxima ceia que ele vai cear com a sua igreja é nas bodas do Cordeiro. Nas bodas. Então o noivo judeu, ele vem, Jesus, né, ele volta e ele leva a igreja no arrebatamento. A igreja entra na glória, ela passa pelo tribunal de Cristo, né, pelo tribunal do galardão, e depois é realizada as bodas, quase no final da grande tribulação, né, quase no final dos 7 anos da grande tribulação. Antes um pouquinho dele descer, ele realiza as bodas. Então é por isso que está dizendo, não beberei. Tem muita gente que está interpretando esse versículo como não beberemos. Então ele não está dizendo beberemos. Nós temos que prestar atenção, meus amados, no que está dizendo as Escrituras. Está dizendo aqui, ó. Vou colocar aqui mais uma vez, né? A imagem aqui está embaçada. Vamos para lá de novo. Aqui na Bíblia judaica. Vamos ver se fica mais nítido. Olha lá, não. Você pode pegar a sua Bíblia e ler aí, ó. 26, 29. Eu lhes digo que não beberei. Ele, Jesus, ele não tomaria mais da ceia com os discípulos, porque era a sua última ceia, né? Era a última ceia antes dele morrer. Depois ele morreu na cruz. Então ele só vai tomar agora a ceia com os discípulos na boda do Cordeiro. Ele, Jesus. Não está dizendo não beberemos. Não está falando no plural, está falando no singular. Não beberei. Então ele não proibiu a igreja de cear, não. A ceia continua. Depois que ele subiu, a ceia continua. A igreja primitiva fazia a ceia. Paulo fez a ceia. Você pode ler no livro de Atos dos Apóstolos, pode pesquisar que você vai encontrar. Então é uma nova doutrina que tem surgido nesses últimos dias para perturbar a igreja de Deus. Só me faltava essa agora, o inimigo levantar agora contra a ceia do Senhor. Então o texto está claro, eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira novamente até o dia em que eu beberei. Até o dia, que dia? O dia das bodas. E das bodas. Então ele bebeu da ceia com os discípulos, a última ceia, antes um pouquinho dele morrer, ele bebeu da ceia, agora ele vai beber no dia das bodas. Ele, Jesus, não é a igreja. A igreja, ela participa da ceia aqui na terra justamente porque a Santa Ceia terrena, ela prefigura, a Santa Ceia terrena, ela prefigura as bodas do Cordeiro. É um tipo, é uma sombra das coisas futuras. A ceia terrena, ela é uma figura das bodas do Cordeiro. Então, quando nós reunimos para cear, na verdade é um ensaio, é uma grande festa, é uma alegria, é um gozo. Não é nem para se comparar com o que vai ser a ceia lá nas bodas. Porque nessa ceia que nós reunimos aqui, que nós reunimos aqui na igreja, nós temos a presença de Jesus, mas espiritualmente falando. Ele falou assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estará eu no meio dele.
Na ceia terrena, Jesus está com nós em espírito. Agora, na ceia lá do céu, nas bodas do Cordeiro, Jesus vai estar conosco lá literalmente, e é Ele que vai nos servir, Ele vai nos servir à mesa. Então, meus amados, vamos tomar cuidado com a forma que nós lemos a Bíblia. Eu lhes asseguro, eu lhes digo, na Bíblia judaica, está dizendo aqui na Bíblia judaica, eu estou lendo na Bíblia judaica, eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira. Está escrito no singular. Então ele está falando dele mesmo. Ele não está proibindo a igreja. Ele não está dizendo que a ceia terminou aqui, né? Antes um pouquinho dele morrer, não. Ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo que ele não beberia. Não a igreja. Se ele estivesse falando da igreja, dos discípulos, porque essa ceia ela foi realizada com os discípulos. E discípulos são todos aqueles que seguem as pisadas do mestre. Se ele estivesse falando com os discípulos, se a ceia, se não fosse mais obrigatório a cear, então estava escrito aqui, ó, não beberemos. Estava escrito no plural, mas não está no plural, está no singular. Então não beberei, ele mesmo não beberia mais do fruto da videira novamente até o dia em que beberei vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ou seja, até o dia das bodas. Jesus participa com os discípulos aqui, com seus seguidores, a última Santa Ceia, antes dele morrer, depois ele morre. Então a próxima ceia que ele vai cear com a igreja, agora vai ser nas bodas do Cordeiro. Mas a igreja primitiva continuou a ceia, os apóstolos continuaram a ceia. Paulo fez ceia. É só você pesquisar, meu irmão. Vamos ter cuidado com a forma que nós lemos a Bíblia, para nós não fazermos confusão com a mente das pessoas. Destruidor de heresia está aí para destruir tudo. Ele está aí como um trator. O trator passa e patrola tudo. Então está aí o nosso destruidor de heresia para destruir essa heresia que tem se levantado nesses últimos dias, dizendo que não precisa de cear, que não precisa de batizar, que não precisa de congregar. Isso é heresia. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.